Boa noite a todos e nós vamos começar o nosso trabalho conceituando VSM. VSM é o mapeamento do fluxo de valor que surgiu da filosofia do Lean Manufacturing e visa analisar e otimizar as etapas de um processo produtivo. Todo esse mapeamento tem o objetivo de buscar a eliminação de desperdícios, redução de lead time e implementação de melhorias. Alguns dos benefícios do VSM são: facilita a identificação dos processos mais significativos do setor e da empresa, agrega valor ao negócio, motiva a redução de desperdícios que comprometem o processo, auxilia a utilização de um sistema de indicadores de desempenho e eleva a sustentabilidade geral do negócio. O nosso grupo escolheu o processo de uma estamparia e o Gabriel vai falar um pouco do mapa do estado atual. A partir do mapeamento do VSM, iremos definir os atores de cada processo. De início, no canto superior direito, temos o cliente como foco do nosso mapa, protagonista do VSM em si. Logo abaixo, temos algumas informações, como o tempo de ciclo e troca de ferramentas, por exemplo. Na parte inferior, temos as caixas de processo, que determinam o fluxo dentro de um departamento e tempo das atividades, seguindo também com o estoque de cada parte e a linha de tempo, que representa o tempo desse devido estoque. Esse processo mira a entrega novamente para o cliente, envolvendo as necessidades e expectativas em questão. No centro do mapa, temos a área de PCP, representando como vai ser o programa e funcionamento de cada processo. Já no canto superior esquerdo, temos a seta larga determinando o período de entrega de acordo com a demanda envolvida. E assim podemos resumir que em toda a parte superior temos a parte de informações, enquanto na inferior a parte de materiais. Falando agora do mapa do estado futuro, comparando com o atual, a gente vê que no atual a gente tem processos empurrados, que seria o quê? Cada subprocesso não tem ligação com o outro, são processos não conectados, o que faz com que ele produza o seu máximo cada processo, independentemente da capacidade dos outros, gerando um grande estoque entre processos. Então, para sanar com esse problema, a gente viu qual era o tempo necessário no nosso processo para atender a demanda do cliente, tempo necessário para a produção de uma peça. Isso a gente fez como? Baseado na demanda que a gente tem aqui de 12.000 peças esquerdas e 6.400 peças direitas, com 2 turnos de trabalho, cada um com 8 horas diárias. Com isso, fazendo esse cálculo, a gente chegou a 60 segundos de tempo para produzir uma peça para conseguir atender esse nosso cliente. Com base nesse tempo, a gente unificou os processos de solda e moldagem em uma célula só, a célula de solda moldagem, e não unificamos o processo de estamparia, tendo em vista que ele demora 1 segundo para uma produção de estampa. Então, entrando no fluxo, a gente ia limitar essa produção dele, fazendo com que não conseguisse atender outros processos da fábrica. Dentro dessa célula que criamos de solda mais moldagem, a gente definiu que seriam 3 postos de trabalho com tempo de ciclo de 55 segundos em cada processo dentro dessa célula, sem tempo de repouso. Tudo calculado com base naqueles 60 segundos que a gente viu que era necessário para atender a nossa demanda. Com isso, a gente partiu para outra parte, que era a de como que a gente definiria quando fazer, né? Qual seria o nosso gatilho para a produção. E isso tudo foi baseado na lógica de supermercados, que seria o quê? A nossa expedição, ao invés de solicitar para a produção em cadeia qual a necessidade, a gente tem uma célula intermediária entre a solda montagem mais a expedição, que chamamos de supermercado, que seria basicamente um estoque intermediário, em que teremos uma quantidade pré-definida de peças esquerdas e direitas, em que a expedição pegava essa quantidade e, com base nisso, esse supermercado dispararia para a solda montagem quantas peças seriam necessárias para que o nível do supermercado se mantivesse o mesmo. Da mesma forma, essa célula de solda mais montagem faria da mesma lógica com a estamparia,
que necessitaria fazer a mesma lógica com a matéria-prima. Assim, nós montamos o nosso fluxo. Outro ponto é que definimos uma produção alternada entre 2 vezes a gente produzir um lote de peças esquerdas e uma vez direita, de acordo com a nossa demanda. E a gente definiu esse processo alternado justamente para mitigar os problemas de estoque, caso aconteça alguma parada ou algo desse gênero, e melhorar a rotatividade do nosso estoque, né? Não fazendo um estoque adicional desnecessário de uma peça só. Por fim, no próximo slide de melhorias, a gente vê o antes e o depois implementando o fluxo contínuo puxado com nivelamento. A gente vê o antes, o processo atual, no meio o fluxo contínuo puxado, que seria sem o nivelamento, aplicado dessa variação do esquerda à direita que eu falei, e por fim o que a gente implementou, que seria esse com nivelamento. A gente vê uma redução de bobinas que a gente pegaria a cada 5 dias para ter que pegar a cada 1,5 dias. Mesma coisa com as peças estampadas, de 7,6 dias para 1,5 dias. Em compensação, nosso estoque em processo de solda/montagem iria para 0, o que era 6,5 dias. De nosso produto acabado, em vez de 4,5, cairia para 2. O nosso lead time de produção teria um ganho muito bom, de 23,6 para 5 dias apenas. E o nosso total de giro de estoque, é o que a gente quer para não ter um estoque parado muito tempo, iria de 10 para 48. E essa foi a nossa apresentação.